Na teoria que estamos construindo sobre conjuntos, nós vamos encontrar três conjuntos que assumem posição de destaque nessa teoria, tá? Aí eu vou chamar esses conjuntos de conjuntos notáveis. O primeiro deles é um conjunto que a gente denomina de conjunto vazio, certo? Então o conjunto vazio, ele vai fazer parte dessa lista de conjuntos notáveis, né? Você vai dizer que um conjunto ele é vazio quando ele for desprovido de elemento. Quando o conjunto ele não tem elemento, a gente denomina esse conjunto de conjunto vazio, né? Isso é o que é um conjunto vazio, ok? Agora, o que tem que ficar claro também é como representar esse conjunto. Aí a gente tem duas notações. Notações entenda como símbolos que a gente utiliza para representar os objetos matemáticos, certo? Aí as principais notações que a gente tem disponível para representar o conjunto vazio é chave, sem colocar nada em seu interior, certo? Aí toda vez que isso aparece, eu tenho a representação de um conjunto vazio. Ou a letra φ, que seria uma bolinha cortada, ok? Isso é uma letra grega chamada de φ, a gente utiliza a letra φ para representar o conjunto vazio. Detalhe, a letra φ só vai indicar o conjunto vazio no contexto de conjuntos, certo? Porque, por exemplo, existe na matemática uma função chamada função φ de Euler, que é representada exatamente por esse símbolo, ok? Então lá é outro contexto, lá não vai indicar conjunto vazio. Mas no nosso contexto de conjuntos, isso aqui é o símbolo que a gente vai utilizar para indicar o conjunto vazio. Então o conjunto vazio ou eu vou representar desta maneira ou desta. Nunca esse símbolo, a letra φ aqui dentro, certo? Então vamos colocar isso aqui como uma observação, certo? Que o conjunto, esse conjunto ele existe, certo? Se eu colocar a letra φ entre chave, ele é um conjunto, ok? Agora ele não é vazio, então colocando essa observação, o conjunto ele não vai ser vazio, certo? Então, muito cuidado, né? Quando aparecer esse conjunto aqui, ele não é considerado um conjunto vazio, pois a letra φ é um elemento desse conjunto, ok? Agora, outro detalhe é que você observa que como ele não tem elemento, né? Então, qualquer objeto que você imaginar aí, ele nunca vai pertencer ao conjunto vazio, já que ele é desprovido de elemento. Então, vale também escrever a seguinte observação, que para todo x que a gente imaginar, para todo x, temos que x não pertence ao conjunto vazio, ok? Então isso aqui vai ser sempre uma coisa verdadeira, independente do que esse x seja. Sendo esse cara aqui o conjunto vazio, né? Essa afirmação aqui, ela sempre vai ser verdadeira, ou seja, qualquer elemento que você pensar aí, ele nunca vai pertencer ao conjunto vazio, ok? Eu também poderia ter escrito x não pertence ao vazio dessa forma aqui, usando a outra notação, né? Que é utilizando a chave sem nada em seu interior, ok? Então, eu leio x não pertence ao conjunto vazio, essa afirmação vai ser sempre verdadeira. Agora vamos ver alguns exemplos de conjuntos que são vazios, né? Para não achar que quando se pede um exemplo de conjunto vazio é só exibir isso aqui ou isso. Claro que isso aqui é um conjunto vazio, isso aqui é um conjunto vazio, mas isso é a notação que a gente utiliza para indicar que o conjunto é vazio, certo?
o que eu quero fazer agora é exibir mesmo exemplos de conjuntos que são vazios, ok? Então vamos fazer isso aqui, certo? Vamos escolher alguns conjuntos, tá? Que são desprovidos de elementos. E aí um truque que a gente usa para construir um conjunto vazio é você descrever o conjunto por uma propriedade. E aí é só escolher uma propriedade que seja falsa, certo? Não existe nenhum elemento que satisfaça aquela propriedade ou que tenha aquela propriedade. Então, por exemplo, imagina que eu comece aqui abrindo chave e aí eu digo x tal que x é diferente dele mesmo, ok? Então, quando eu digo que x é diferente de x, isso é uma propriedade falsa, ok? Porque o objeto, ele é sempre igual a ele mesmo e nunca diferente. Então, ó, eu estou chamando os elementos do conjunto de x, tal que o x tem que ser diferente dele mesmo. Só que essa propriedade aqui é falsa. Então, isso é um exemplo de um conjunto que é vazio, ou seja, não tem nenhum elemento que ele seja diferente dele mesmo. Aí, nesse caso, esse conjunto não tem elemento, portanto, ele é o que? Vazio. Tá? Então, esse é o truque que a gente utiliza para indicar que um conjunto é vazio, certo? Uma maneira de você construir vários conjuntos vazios é utilizando propriedades falsas. Poderia ser, por exemplo, x tal que x é menor que x. Aí quando eu digo que o número é menor que ele mesmo, isso é algo impossível, certo? Então, nesse caso, eu tenho outro exemplo de um conjunto vazio. Mais um exemplo aqui, supõe um conjunto formado por todo x, tal que x é par, x é um número par e ímpar. Observe que esse i aqui significa que são as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Se eu tivesse escrito conectivo ou, aí tudo bem, poderia ter número par ou ímpar, aí não seria vazio, mas nesse caso aqui essa propriedade é falsa porque ou o número é par ou o número é ímpar, ele não pode ser par e ímpar, certo? Então é esse conectivo que torna a propriedade falsa. E aí, se é uma propriedade falsa, isso aqui é mais um exemplo de um conjunto vazio. Então está aí o primeiro conjunto que a gente vai adotar como conjunto notável. O segundo da nossa lista vai ser um conjunto que eu vou denominar de conjunto unitário, certo? E aí você vai ter como conjunto unitário, o próprio nome já diz, né? Dá para a gente deduzir isso intuitivamente, que seria um conjunto formado por um único elemento, ok? Eu vou colocar aqui um outro nome pelo qual ele é conhecido. Esse conjunto também é chamado de singleto, ok? É pouco utilizado esse nome, mas fica registrado aí que eu posso chamar o conjunto unitário de singleto. Então, vamos exibir aqui alguns exemplos de conjuntos que são denominados conjuntos unitários. Como eu falei, basta você criar um conjunto formado por um único elemento. Então, quando eu coloco um único objeto entre chave, dessa maneira, eu tenho um exemplo de um conjunto unitário. O que a gente no item anterior chamou a atenção dizendo que não era vazio, certo? Esse também vai ser unitário e seu elemento é o conjunto vazio, certo? Porque o conjunto ele pode fazer papel de elemento, basta que ele apareça entre chave. Por exemplo, imagina que você tem um conjunto formado por A e B. É claro que esse conjunto não é um exemplo de conjunto unitário. Por quê? Porque claramente a gente enxerga aqui dois elementos, o A e o B. Então aquele conjunto ele não é um conjunto unitário, mas ele é um conjunto, é um objeto só, um único conjunto. Se eu pegar esse único conjunto e colocá-lo entre chave, o que é que aconteceu? Eu construí agora um conjunto formado por um único elemento que é o conjunto anterior.
Então, esse novo conjunto aqui, ele é um conjunto unitário, ok? Imagine o seguinte conjunto também, o conjunto formado por 1, 2 e o conjuntinho formado por 1 e 2. Então, aqui você está diante de um conjunto que também não é unitário, certo? Ele tem 3 elementos, o número 1, o número 2 e esse conjunto aqui que é um objeto único, certo? Então eu tenho um conjunto formado aqui por 3 elementos, mas ele é um conjunto, só não é unitário, mas é um único conjunto. Então se a gente pegar esse conjunto e colocá-lo entre chave, a gente acabou de construir um conjunto que é unitário. É unitário e seu único elemento é o quê? É o conjunto anterior, que era formado por 3 elementos. Isso é o que a gente chama de conjunto de conjunto. Isto é, conjunto cujos elementos também são conjuntos, ok? Um outro exemplo que é importante a gente observar, né? Imagina que eu tenho um conjunto e escreva entre chave 3 letras iguais a A, ok? Esse é um exemplo de conjunto unitário. O que é que eu quero enfatizar dizendo que esse conjunto, no qual eu repeti a letra A, é unitário? O que é que eu quero enfatizar quando eu digo que ele é unitário? É que em conjunto a gente não precisa repetir elemento, certo? O padrão é não repetir. Caso venha elemento repetido em conjunto, a gente só conta esse elemento uma única vez. Então eu poderia ter escrito a letra A várias vezes, dezenas de vezes, mas aquele conjunto só teria um elemento que é a letra A. Então aqui é outro exemplo de um conjunto unitário, ok? Aí continuando nossa relação de conjuntos notáveis, o terceiro conjunto que eu vou adotar como conjunto notável vai ser o conjunto chamado de conjunto universo. Então, o conjunto universo, tá? Alguns imaginam de maneira errada, certo? Porque quando se usa universo, a ideia intuitiva é achar que é um conjunto que contém todas as coisas. Mas é impossível, certo? Isso cai num paradoxo, certo? Quando você estuda a teoria dos conjuntos a fundo, isso leva a um paradoxo. Não vai existir um conjunto que contenha todas as coisas, porque o próprio conjunto não pode ter ele como elemento dele, certo? Por exemplo, o conjunto A, tá? O conjunto A, ele não pode ser elemento dele mesmo. Isso aqui, tá? Isso aqui a gente prova usando uma teoria mais profunda, certo? Chamada de axioma da regularidade, que o conjunto ele não pode ser elemento dele mesmo, ok? Quando a gente tenta imaginar isso aqui, chega a dar uma sensação ruim, tá certo? Na cabeça, ok? Quando você tenta imaginar que o conjunto é elemento dele mesmo. Pode pensar sobre isso, tá? Que isso aqui não é uma coisa que é possível. Então, como o próprio conjunto não pode ser elemento dele mesmo, então é impossível existir um conjunto que contenha todas as coisas, certo? Na verdade, esse universo, esse tal de conjunto universo, é um conjunto que contém todas as coisas do contexto que está sendo estudado. Por exemplo, a geometria plana, certo? A gente está estudando a geometria plana. A geometria plana ela tem um universo, que é onde vai estar todas as coisas daquele contexto, ou seja, do contexto da geometria plana. No caso, a geometria plana ela é toda feita no plano, então o universo, né, vai ser o plano. O plano ele contém todos os objetos da geometria plana. Agora, se o contexto for a geometria espacial, o que é que vai acontecer? Meu universo já passa a ser o espaço. Então, observe que o universo ele vai mudando de acordo com o contexto, ok? Probabilidade, eu estou lá em probabilidade. Aí eu estou estudando um determinado experimento aleatório, né? O meu experimento aleatório,
ele tem um conjunto que contém todos os resultados daquele experimento. Só que lá na probabilidade a gente não denomina de conjunto universo. A gente chama esse universo lá de espaço amostral. Ou seja, o espaço amostral é o conjunto que vai conter todos os resultados possíveis do meu experimento aleatório lá em probabilidade. Se for estatística, esse universo é chamado de população, tá certo? E assim por diante. Então esse universo ele não é um conjunto fixado. Ele é um conjunto que contém todas as coisas, como eu disse, mas do contexto, ok? Então, após esclarecer o que é o conjunto universo, né, a gente tem que agora estabelecer uma notação para representá-lo. E aí a notação mais usada para indicar o conjunto universo é o U maiúsculo, certo? Essa é a notação que a gente vai utilizar. Na descrição de um conjunto, né, a gente aprendeu que uma das maneiras de descrever um conjunto é utilizando o diagrama, ok? Aí, em geral, quando eu quero representar esse tal de conjunto universo por diagrama, tá, a gente utiliza geralmente um retângulo. Observe que eu disse geralmente, porque isso pode ser feito de maneira diferente, certo? Não é algo engessado, não. Tá? Mas, em geral, a gente utiliza um diagrama para representar esse tal de conjunto universo. E aqui eu vou indicá-lo pela letra U. E aqui no interior dele a gente vai ter elementos, conjuntos, certo? Então você vai ter outros conjuntos por aqui, ok? E aqui seria o meu universo do contexto, né? Então ele vai conter todos os elementos lá do contexto que a gente está estudando, ok? Então temos aí a nossa lista completa de conjuntos notáveis: o conjunto vazio, o conjunto unitário e o conjunto universo.